Bem, querido, abra sua Bíblia em João 14, deixe aberta, nós vamos ler o verso 1. Queridos, quero compartilhar nessa noite sobre não termos turbado o nosso coração, não turbe o seu coração. E quero começar compartilhando uma reportagem da BBC News de 12 de março de 2020, a simbologia do papel higiênico. O autor do livro A Psicologia de Pandemias, The Psychology of Pandemics, isso? O pessoal que sabe inglês aí. Mais ou menos, né? Ele vai falar sobre algo nesse livro lançado 3 semanas antes da pandemia, do início de surto do coronavírus na China, 3 semanas antes. E ele vai falar sobre as compras motivadas pelo pânico. Por que acontecem em algumas situações de pandemia pânico, e isso se revela através do que nós compramos. E aí ele vai trazer um dado interessante que na gripe espanhola, em 1918, se esvaziou as prateleiras de Vic Vaporub. Vic, esse negócio que a gente passa no nariz. Lá em casa a Cris anda com isso na bolsa, né, amor? Qualquer coisa já está passando no nariz da gente, meu e João. E aí diz que nessa pandemia da gripe espanhola, a pomada criada para desobstruir as vias aéreas durante a gripe acabou. Esvaziou das prateleiras, não tinha mais. E nós vimos, nesse tempo que nós passamos de pandemia, algo interessante acontecer. Fotos que viralizaram de pessoas estocando papel higiênico. E aí, se você se lembra, né, em 2020, no início de 2020, as filas, os papéis higiênicos sumindo, isso na Inglaterra aconteceu de uma forma muito pontual. E aí o autor do livro vai dizer que o papel higiênico virou um símbolo de segurança, embora não vá impedir que as pessoas sejam infectadas pelo vírus. E eu falo do meu próprio pecado. Quando saiu a notícia que ia fechar, acho que eu já até contei isso aqui para a igreja. Quando saiu a notícia que ia fechar tudo, irmãos, eu corri para o supermercado. Comprei vários fardos de miojo. Eu achei que o miojo ia me salvar, ia salvar a minha família. E enchi o carrinho de miojo. E cheguei em casa com tanto de miojo. E a Cristiane perguntou, para que tanto miojo? Eu falei assim, se a gente passar fome, não vamos passar, porque vai ter miojo para a gente comer aqui. E às vezes o nosso coração, na tentativa de segurar o pânico, né, na nossa ansiedade, nós corremos e nos seguramos aquilo que está mais visível. E aí ele vai falar que o papel higiênico, né, nos grandes fardos, eles trazem, de alguma forma, uma tranquilidade, é facilmente identificável ali no supermercado e dá algum tipo de segurança para as pessoas. E eu fiquei pensando, Senhor, a que ponto chegamos quando depositamos a nossa confiança no papel higiênico? A que ponto chegamos de, nas nossas ansiedades, fazermos filas e filas para tentar, de alguma forma, enganar o nosso coração, tranquilizar o nosso coração com aquilo que não vai trazer tranquilidade. E nós, seres humanos, fazemos isso. Nós, seres humanos, quando nos sentimos acuados, buscamos algum tipo de segurança. Mas nessa noite quero te dizer, meu querido, que você pode buscar segurança em qualquer lugar, inclusive no papel higiênico, mas você não vai achar. Você vai achar segurança para o seu coração somente em Jesus Cristo. Vamos ler juntos João 14, verso 1. Todos juntos, sentados mesmo como estamos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Pai, obrigado, Senhor, porque podemos ter a certeza que o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus cuidador e se interessa pelos teus filhos. Não há o que possa impedir
o teu amor e a tua fidelidade. Nada pode nos separar do teu amor. Fala conosco. Continua a falar, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse texto, Jesus está a momentos anteriores à sua prisão na quinta-feira. Ele desmascara Judas, ele aponta Judas como traidor. Jesus comunica aos seus discípulos, e se você voltar nos capítulos anteriores, nos discursos de Jesus e nos ensinamentos, você vai ver Jesus já preparando os discípulos e falando sobre aquilo que aconteceria na cruz. Jesus não pega os discípulos de surpresa. Jesus vai comunicando isso, os discípulos que são vagarosos em entender. Mas ele comunica que vai partir e que eles não vão poder segui-lo. Pedro vai se dispor a dar a própria vida, vai falar: Jesus, não, eu dou a minha vida por ti, e Jesus vai admoestá-lo dizendo: olha, essa coragem sua toda vai se tornar em traição, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Jesus se despede dos seus discípulos. Naquela quinta-feira ainda ele iria ao Getsêmani, haveria o suor de sangue, a traição de Judas, a negação de Pedro e a prisão de Jesus. Então, Jesus vai à cruz. E Jesus começa a preparar o coração dos discípulos para o que eles passariam. Jesus começa a preparar o coração daqueles homens a respeito da atitude que eles precisariam ter quando, chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, eles precisassem então estar firmes. Nós sabemos que não vai acontecer isso. Nós sabemos que eles vão titubear, vão fugir. O próprio Jesus, quando falava sobre a sua morte, a sua glorificação, ele também estava angustiado. Se nós voltamos no capítulo 12 e vamos no verso 27, quando ele fala ali a Filipe e a André, ele vai falar: agora está angustiada a minha alma, o que direi eu? Chegou o momento de ser julgado o mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Se passamos para o capítulo 13, vamos ver Jesus também angustiado em seu espírito, quando diz para Judas: olha, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Diz isso aos discípulos em relação a Judas. E aí ele diz aos discípulos: para onde eu vou, vocês não podem ir. E é possível que tristeza e desespero tenha tomado o coração daqueles homens. E aí Jesus vai dizer para eles: não turbe o vosso coração. Creias em Deus, crede também em mim. Não se turbe. Aqui no original, não quer dizer que não comecem a ficar perturbados. Jesus já sabia a condição do coração daqueles homens. Jesus já sabia como estava o coração daqueles homens. Então ele vai dizer: parem de se sentir perturbados. Não se perturbem mais. Parem. Não fiquem angustiados, não fiquem aí tumultuados, agitados, perplexos, nessa confusão do coração. Calma. Uma exortação baseada em amor, em graça, em generosidade, pois ele mesmo sabia o que enfrentaria, ele mesmo sabia o que chegaria a ele, ele mesmo estava ali nos seus processos com Deus, perguntando: Senhor, nós vamos ver isso no Getsêmani: afasta de mim esse cálice, mas faz a tua vontade. E ele diz para aqueles discípulos: não se preocupem, tudo vai ficar bem. Não turbe o vosso coração. O coração é o eixo em torno do qual giram os sentimentos. A fé é a mola mestra das palavras, das ações. E os discípulos naquele momento tinham seus corações, emoções confusas, estavam tristes, estavam ali envergonhados. Se você voltar alguns capítulos, algumas atitudes dos discípulos para com Jesus consternavam eles mesmos para com o Mestre. Eles estavam perplexos dentro das previsões que Jesus estava trazendo para eles. Alguém o trairia, outro negaria, e eu? Aqueles discípulos poderiam estar pensando, oscilando na fé e no medo, pensando: como este, que curou tantos, que fez tantos milagres, passaria por algo tão terrível? Será que seria isso mesmo?
E eles precisavam esperar e lutar para que os seus corações permanecessem firmes, meus irmãos. E aí Jesus diz para eles: credes em Deus, credes também em mim. Um autor vai reconstruir essa frase da seguinte forma: continuem confiando em Deus, continuem confiando também em mim. Permaneçam crendo, não deixem de crer. Saibam que eu sei o que eu estou fazendo. O que Jesus vai pedir aos seus discípulos? Jesus vai pedir que os seus discípulos continuem descansando em Deus com todo o ser, de modo que o coração, a alma, a mente, toda a força deles continuem centrados na fonte de sua salvação, o alvo da sua existência. Diante de toda aquela situação, de tudo que poderia acontecer, Jesus diz: não deixem o coração de vocês agitados, incrédulo, creem no que Deus tem, creem no que eu vim fazer. Acreditem, não deixem o coração de vocês sem fé. Queridos, como anda o seu coração nesses dias? Como anda o seu coração neste tempo? Tempo difícil que nós temos vivido. Tempo de pandemia. Tempo conturbado politicamente. Tempo instável em termos de guerras. E é possível que você tenha chegado nessa noite com o seu coração turbado, com o seu coração agitado. Talvez não pelas situações tão grandes, mas pelas situações da sua vida. A sua casa, as decisões que você precisa tomar, os seus relacionamentos, as suas emoções, seus sentimentos, o seu trabalho. Talvez nessa noite você se encontre aqui com o coração turbado, por causa das notícias que você tem recebido, por causa das situações que têm se levantado. Mas eu desejo que você saia daqui nessa noite sabendo que você tem em quem depositar o seu coração. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo. Querido, coração turbado, o coração na Bíblia não é o órgão físico, mas o termo coração é empregado a fim de expressar o vigor, os sentimentos próprios da vida física. É o centro dos nossos complexos seres, que inclui os nossos aspectos físicos, morais, espirituais, intelectuais, emocionais. É a sede do entendimento, o intelecto é essencial, a faculdade da inteligência é o centro dos sentimentos, da fé, da vida espiritual, é o seu centro de controle. Onde você toma as decisões, o lugar onde você tem suas vontades, suas atitudes, as suas intenções, a fonte dos seus pensamentos, das ações, da palavra, é o núcleo de quem você é como pessoa, essencialmente é você. Como está você? Como vai você? Como está o seu coração? Na Bíblia nós vemos expressões como abrir o coração e o entendimento, ou o coração do povo tornou-se endurecido, Deus lhe endureceu o coração, Deus encheu o coração, firmeza do coração, crer de coração. Isso tudo inclui esse processo de quem você é como pessoa. E é por isso que o Salmo 139, verso 23 vai dizer: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, conhece quem eu sou. Conhece quem eu sou, prova-me, conhece os meus pensamentos. E é preciso, meus irmãos, que nós não deixemos o centro da nossa vida em uma grande tempestade, as tempestades das aflições do homem, sendo o coração de tão importância para a vida, nós precisamos preservá-lo, e preservá-lo em Cristo Jesus. Acima de tudo, guarde o seu... Vocês estão aí, gente? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procede toda a sua vida. Guarde o seu coração, guarde quem você é. Jeremias 17:9 vai dizer: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Guarde o seu coração. Guarde o seu coração da perturbação, do desequilíbrio, da alteração da ordem, de estar em estado de medo, de estar em aflição. Isso é turbar.
Guarde o seu coração das situações, da aflição, da angústia, das preocupações, das torturações, porque às vezes as aflições e as preocupações começam a nos torturar. Guarde da ansiedade, da agonia, da inquietude. O que tem trazido inquietude à sua vida? O que tem trazido à sua vida transtornos tais que você não tem encontrado o equilíbrio necessário para prosseguir na sua vida? O pastor John MacArthur vai dizer que ficar firme em um mundo instável, isso é o que a Bíblia nos recomenda. Por quê? Porque a nossa vida é cheia de problemas. Não são apenas os acontecimentos do cenário mundial ou nacional que nos abalam, com frequência são aqueles acontecimentos em escala mais pessoal que afetam a nossa estabilidade. E Paulo vai escrever então aos Coríntios: mantenham-se firmes, que nada os abale. Tiago vai nos exortar para que não sejamos pessoas de mente dividida, instáveis. E Pedro vai nos escrever que Deus deseja restaurar, firmar, fortalecer, alicerçar os crentes. Em Cristo Jesus nós temos a possibilidade de estarmos equilibrados, firmes, inconstantes, vivendo sempre abundantes na medida de Jesus. Mas o coração do homem é o lugar dos anseios, dos medos, da dúvida. Como será meu futuro? O que vai acontecer com a minha casa? Terei condições financeiras? Como meus filhos irão crescer? Senhor, que dúvida. Como será minha família? Questões de pecado que carregamos na nossa vida, na sexualidade, mentiras, falta de perdão, questões não resolvidas com o Senhor, que deixam nossos corações pesados, situações que escondemos, mas que o Senhor vê e que o Senhor sabe e conhece. E até às vezes questões mais amplas, como vai ser o meu futuro, o futuro da vida humana, o que vai acontecer com o país, como será o futuro da igreja no Brasil. Isso tudo pode deixar o nosso coração conturbado. E uma coisa que nós temos que pensar, meus irmãos, é que cada vez mais o mundo tem retirado Deus das coisas. E é por isso que nós temos um mundo cada vez mais ansioso, inquieto, desequilibrado. Porque quanto mais nós tiramos Deus das coisas, mais inquietos nós ficamos. Quanto mais tiramos Deus das coisas, mais nos afastamos de uma vida de paz. E isso que o mundo tem feito. O mundo decidiu tirar o que lhe poderia trazer certeza das coisas vindouras. As pessoas vivem aflitas como ovelhas sem pastor, estão sem quem as guie e assim vão vivendo de acordo com seus próprios caminhos. O pecado vai desestabilizando a fé no coração do homem e nós sabemos o que Adão e Eva fez no jardim, não crendo naquilo que Deus havia ordenado, não comam, obedeçam. E a incredulidade do coração daquele casal permitiu que o pecado entrasse no mundo. E hoje, por não crermos, temos uma sociedade perdida, desestabilizada em seus corações, incrédula, sem confiar em Deus e em crise profunda no seu coração. E talvez nessa noite é assim que você se encontra, com o coração turbado, um coração sem fé. E aqui quero falar sobre 4 situações do coração turbado. O coração turbado, o coração sem fé é um coração incrédulo. É um coração que não crê no milagre de Jesus. E talvez nessa noite, nesse lugar, o seu coração esteja inquieto porque você não crê em Cristo Jesus. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. Talvez a sua vida está uma bagunça. Talvez as situações que estão ao seu redor te deixem aflito, ansioso, inseguro, sem saber que passo dar, porque você ainda não creu no poder de Cristo Jesus. Você não crê que Cristo Jesus tem algo maravilhoso para a sua vida.
Talvez você esteja nesse lugar com seu coração esquecido, adormecido, não se recorda nada sobre o que Deus pode fazer. Talvez você já teve uma íntima relação com Deus, já entregou a sua vida a Cristo em algum momento da sua jornada, mas hoje se encontra adormecido, sem lembrar-se do que Deus fez e do que Deus pode fazer. E está aflito, está ansioso. Mas olhe para trás, veja o que Deus já fez na sua história e creia que Deus pode continuar fazendo, se você crer. Se você acreditar. Talvez o seu coração está ferido. Ferido pelas circunstâncias, pelas situações, pelas relações, pelas situações que estão te rodeando. E você está fechado para a operosidade do poder do Espírito Santo de Deus. A questão não é incredulidade, a questão não é estar adormecido, a questão é eu não quero porque eu estou ferido. Ferido por causa de algum relacionamento, ferido porque alguém te desapontou, ferido porque alguma situação não foi como você gostaria e nós, nos nossos egoísmos, achamos que podemos controlar aquilo que Deus faz. E achamos que nós que estamos com as rédeas da nossa vida nas mãos. Mas às vezes Jesus nos fere. Deus provoca situações na nossa vida para que a gente possa entender que o nosso coração precisa ser dele. Talvez nessa noite você está aqui com o seu coração turbado, um coração sem fé, um coração fechado. Não tem disposição para se refazer. Sente-se sem apoio, sente-se sem expectativa, olha para as situações ao seu redor e pensa, não tem jeito. Não vai dar certo. Deus não se interessa, Deus não se importa. Querido, isso é uma mentira que o diabo coloca no seu coração, pois Deus se importa. E ele diz, credes em Deus, credes em Cristo. Acredite, eu estou fazendo algo na sua vida. Abra o seu coração para mim. Para vencer o coração turbado, é preciso crer. E ao coração turbado, Jesus diz, não temas. Alguns capítulos seguintes, João 16, 33, texto que nós conhecemos, o Senhor Jesus vai nos dizer, estas coisas eu vos tenho dito, para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Você crê nisso, meu irmão? Ao coração turbado, ao coração inquieto, ao coração ansioso, Jesus diz, tenha paz em mim, no mundo você vai ter aflição sim, mas bom ânimo tenha, eu já venci o mundo. O Senhor Jesus venceu a morte na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. E nós podemos ter uma vida cheia de esperança naquele que nos resgatou da morte. Quando Jairo, no relato de Marcos 5, chega diante de Jesus, ele era um dos principais da sinagoga, ele pede ao Senhor por sua filha doente. Jesus vai dizer, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Aos discípulos diante das tempestades, Jesus vai dizer, não temas, não se assustem. E aos que estão ansiosos, Jesus vai dizer, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E aí ele vai falar sobre as aves do céu, os celeiros, não andais ansiosos pelos vestuários. E aí no verso 31 de Mateus 6 ele vai dizer, não vos inquieteis. Não fiquem inquietos, não fiquem atribulados, não fiquem dizendo o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que vou vestir, porque são os que não creem que pensam assim. São os gentios que procuram todas essas coisas. O vosso Pai Celeste sabe das suas necessidades. Busquem, pois, em primeiro lugar, então, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vão ser acrescentadas. Acalma o seu coração. Nessa noite, acalma o seu coração.
O que tem trazido intranquilidade no seu coração, entrega ao Senhor Jesus. Confia nele e o mais Ele vai fazer. É Ele que está no comando. Se o seu coração está no comando de Cristo, Ele está dirigindo. Creia nisso. É possível que o seu coração esteja tão desesperançado que às vezes tenha pensado em até que morrer é melhor que viver. Mas o Salmo 118, no verso 17, diz: não morrerei, antes eu viverei e contarei as obras do Senhor. Não há nada que nos possa separar do amor de Deus. Para curar o coração turbado é preciso crer. E para crer é preciso renunciar. É preciso abrir mão da autonomia humana, do controle desconfiado. Mateus 22, Jesus vai dizer: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Abra mão, creia que Cristo tem o melhor. Provérbios 3, 5-6 vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece nos teus caminhos o Senhor, e Ele vai endireitar as tuas veredas. Você quer ter o seu coração endireitado, as suas inquietudes tranquilizadas, o mar tempestuoso que está ao seu redor tranquilizado? Creia em Jesus, reconheça Jesus nos seus caminhos. Abra comigo o Salmo 116. Um salmo escrito por Davi, não se sabe em qual circunstância. Um salmo onde Davi renuncia a si mesmo, abre mão do controle do seu próprio coração. E ele vai dizer: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu vou invocá-lo enquanto eu viver. Olha como Davi estava, meus irmãos. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e em tristeza. Davi estava amargurado, Davi estava com seu coração fechado, ele não via solução, ele achava que a morte o estava cercando, que as angústias infernais se apoderavam dele, mas então ele não permanece assim. Ele invoca o nome do Senhor: ó Senhor, livra-me a alma. Ele abre mão do controle do seu próprio coração e ele diz: livra-me, Senhor. E ele continua dizendo: compassivo e justo é o Senhor, e o nosso Deus, Ele é misericordioso, e o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, eu estava prostrado, totalmente, como que eu posso dizer? Derrotado. E Ele me salvou. E aí ele vai dizer: volta minha alma, volta coração, volta para o teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Se lembre do que o Senhor tem feito, se lembre do que o Senhor está fazendo, de todas as vezes os milagres operados pelo Senhor na sua vida, não se esqueça. Verso 8, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés, então eu vou andar na presença do Senhor, eu vou abrir mão de mim e vou andar com o Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que dissesse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso, meu coração estava tão abalado que qualquer palavra que viessem dizer para mim, eu dizia: não, isso é mentira. Deus não pode salvar, Deus não pode cuidar. Eu não quero ouvir, eu não quero saber disso. E aí ele continua dizendo: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Eu vou tomar o cálice da salvação, eu vou me apoderar dessa salvação poderosa, eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou abrir mão de mim mesmo, eu vou renunciar a minha vida, o meu coração para Ele, eu vou cumprir os meus votos ao Senhor na presença do seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos.
Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias, aquilo que me prendia. E eu vou oferecer sacrifícios de ações de graça, eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou cumprir tudo aquilo que eu fiz de votos ao Senhor na presença do seu povo e nos átrios do Senhor, da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia! Isso vai ser um testemunho. Quando entregamos ao Senhor o nosso coração turbado e cremos nas promessas de Deus e cremos em Cristo Jesus, nós podemos testemunhar na vida da igreja a um Deus que cura, a um Deus que salva, a um Deus que restaura, a um Deus que tem infinitamente mais para o seu povo do que nós podemos pensar ou imaginar. Mas é preciso ter fé, queridos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, os epicureus que são mencionados em Atos 17, quando Paulo está em Atenas, eles dizem que o prazer era o principal objetivo da vida e que nós não precisamos nos ficar perturbados, porque os deuses, se é que eles existem, não se importam conosco. E esse mesmo tipo de pensamento tem sido o pensamento que tem sido desenvolvido hoje na sociedade. Se existe um Deus, ele não se importa com você, então viva a sua vida do jeito que você quiser, faça do jeito que você quiser, viva do seu jeito. E nesse processo o homem só tem encontrado desilusão, aflição, perturbação. Altos índices de suicídio, de pessoas desistindo da vida, imoralidades tal. Devassidão no meio da sociedade, o homem se distanciando de Deus. Mas o contrário, o ensinamento de Jesus é este, que o seu coração não fique perturbado, pois o Deus em quem confiam toma conta de vocês, ele ouve as suas orações, ele os ama, e da mesma forma também o Filho de Deus. Essa é a realidade do povo de Deus, aleluia, meus irmãos. O Senhor cuida da sua igreja, ele cuida de cada um de nós, ele vê a realidade do nosso coração, e ele diz para nós, não fiquem cansados, não desanimem. Eu sou a sua esperança. O Salmo 37 vai dizer no verso 18, o Senhor cuida da vida dos íntegros. Pedro, no capítulo 5, no verso 7, vai dizer, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês, na primeira carta de Pedro. O Salmo 147, verso 2, vai dizer, verso 3, ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Mateus 11, 28 vai dizer, venham a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou lhes dar descanso. O Salmo 94, 19 diz, quando a ansiedade me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Essas são verdades para o povo de Deus, é isso que o Senhor faz. Cremos em Deus, cremos em Cristo Jesus. Jesus disse àqueles discípulos, confiem em mim, confiem no que eu estou fazendo, confiem que eu controlo todas as coisas, confiem nas crises que vocês vão passar agora, porque vocês precisam estar firmes, porque vocês depois vão consolar a outros. Crer em Jesus não é um salto no escuro. Crer em Jesus é confiar em Deus e no seu Filho, confessando e descansando no seu poder, na sua sabedoria, na sua providência, no seu amor, na sua salvação. A fé em Cristo Jesus é o remédio para a doença do coração turbado. Tempestades vão vir, meus irmãos. Momentos difíceis, muitos. Momentos sobrecarregados, sim. Aqueles homens foram perseguidos, prisões, açoites, sofrimento, morte, mas eles confiaram em Jesus e no poder do Evangelho. É possível que nessa noite você esteja com seu coração turbado, em solidão, na crise financeira, na doença, no luto, dor, lágrimas, vales profundas, noites escuras da alma. Mas Jesus diz, continue confiando em mim. Continuem confiando em mim. Continuem confiando em mim. Certo autor vai dizer, já indo para o final,
que nenhuma tranca consegue manter fora de nossa vida dores. Um coração pode ficar turbado pelas pressões que vêm de fora ou pelos temores que vêm de dentro. Até mesmo os cristãos mais consagrados vão beber cálices amargos entre graça e glória. Mas Cristo redesenha os nossos cacos. Cristo redesenha os nossos cacos. Provérbios 23, 26 diz: Filho meu, dá-me o seu coração. Mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Não turbe o vosso coração. Entrega o seu coração a Jesus. Credes em Deus, no desejo do Senhor de restaurar a sua vida. Credes em Cristo, o Senhor que restaura a nossa vida. João 14, 27 diz: Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, Jesus dizendo. E eu não dou para vocês como o mundo a dá. Não se turbe, não fiquem ansiosos, não fiquem aflitos, não turbem o vosso coração, não fiquem com medo. Continuem a confiar. Continuem a confiar. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Talvez nessa noite você chegou aqui com o coração agitado, com o coração tumultuado de tantas situações, ideias, com o coração desesperançado, triste, sem acreditar, ferido, magoado. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite e a única coisa que você consegue dizer ao Senhor no íntimo da sua alma é: socorro, Senhor. Aqueles discípulos andaram com Jesus, viram tantas coisas, mas ainda tinham seus corações incrédulos. E às vezes você já tenha visto tantas coisas Deus fazer, mas nessa noite o seu coração inquieto diz: socorro, Senhor. Eu não aguento mais, eu não consigo mais. Eu preciso de ajuda, como salmista, como Davi. Você chora, seu coração está tomado pelos laços de morte, de angústias infernais. Mas nessa noite o Senhor Jesus diz: confie em mim, continue confiando em mim, continue a acreditar em mim, não turbe o vosso coração, não deixe de crer, eu estou contigo. Talvez nessa noite seja tempo de você crer no milagre que Cristo Jesus produz no coração aflito e abatido, que é uma transformação genuína mediante a fé no poder do Filho de Deus, que transforma todo o vale, todo o deserto em manancial de bênçãos. É isso que o Senhor Jesus faz. E Ele quer fazer isso no seu coração nessa noite. No meu coração nessa noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Creia que os olhos do Senhor, eles estão atentos a todo o que clama. Ele não desampara. O Senhor Jesus está aqui, Ele está agindo. E Ele está contemplando o seu coração. Por isso, coloque diante dEle. Quais são as situações que nessa noite te trazem
aflito, medo, receios. E diga ao Senhor Jesus: Jesus, eu não quero mais ficar com meu coração turbado, mas eu quero entregar toda a minha aflição ao Senhor. Toda a minha angústia ao Senhor, para que a tua alegria e a tua paz entrem na minha vida. Nós vamos cantar essa canção que diz: Senhor, eu sei que os teus olhos estão atentos a mim. O Senhor não muda. É um Deus de aliança. É um Deus que cuida, que guarda, que zela. Fique de pé no seu lugar e nós vamos entoar essa canção ao Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Diga isso ao Senhor, ore isso ao Senhor. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, não de longe, nunca mudaste. Ao Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sei que os teus olhos estão atentos ao seu coração, meu irmão. Sempre atentos, permanecem. O Senhor visita os seus, creia nisso. E os teus ouvidos, clame a Ele, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ela virá. És Deus de perto e não de longe. Que não muda, nunca é um Deus fiel. Tu és fiel, Tu és Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus olhos não podem ser frustrados. A esperança da igreja, minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de
Querido, eu quero fazer 2 apelos rápidos. Tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida a esse Cristo que transforma corações? Alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Você pode levantar sua mão sinalizando isso, se você quer entregar sua vida a Jesus. Alguém? Meu segundo apelo. Talvez você está passando por uma situação que você não consegue enxergar saída. Isso está trazendo uma aflição grande ao seu coração, à sua vida, à sua jornada, ao seu relacionamento com Deus. Você não tem tido força para buscar o Senhor, você não tem tido força para sair dessa situação. E você quer colocar isso na mão de Jesus e tirar da sua mão, porque você está segurando isso. Você acha que você tem as armas, os jeitos, as formas. Mas Jesus nessa noite diz: não turbe o vosso coração, sai disso, creia em mim, eu estou operando. Se você está passando por uma situação assim, levante sua mão, nós vamos orar por você. Feche seus olhos, vamos orar. Fique com a sua mão levantada com fé, querido. Peça ao Senhor. Deus, nós queremos colocar a vida dos nossos irmãos, e eu coloco a minha vida também diante do Senhor. São tantas as situações, as águas profundas, turbulentas. E às vezes nós nos sentimos tão, Senhor, desamparados. Nos sentimos enfraquecidos, tumultuados. Mas o Senhor nos convida nessa noite a crer que o Senhor faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, imaginamos. Porque o Senhor é um Deus que tem uma aliança eterna com o teu povo, de cuidado, de amor, de graça e de fidelidade. Pai, nós cremos, sim, Jesus. Quando o Senhor perguntou isso aos discípulos, isso ecoa para nós hoje. Credes em mim? Nós cremos, Jesus. Nós cremos que o Senhor pode fazer, nos livrar, trazer ânimo e esperança ao nosso coração, porque é o Senhor que faz isso. Não são as filosofias, não são nada que esse mundo pode oferecer. O que pode nos dar segurança, certeza, é o Senhor. Por isso eu coloco a minha vida, a vida dos meus irmãos, a vida da igreja nas tuas mãos. Age, Senhor, nós precisamos de ti. Nós precisamos do Senhor. E se não for o Senhor, ai de nós. Nos dá uma semana, Pai, onde nós vamos lembrar a cada instante que o Senhor é o Deus da vitória. E nós não dizemos isso porque é um jargão que hoje tem sido dito tanto. Nós dizemos isso porque é a verdade. O Senhor é o Deus da vitória. O Senhor é o Deus que cuida, que zela, que levanta o abatido, que fortalece o cansado e nos faz voar como águias. Mas nós precisamos crer. Por isso nos dá uma semana onde nós vamos crer, onde nós vamos ver o agir do Senhor, onde nós vamos acordar e dizer: Senhor, tudo é teu, faz a tua vontade. O meu coração se alegra no Senhor, não mais um coração turbado, um coração inquieto, mas um coração alegre, livre pelo poder que há em Cristo Jesus. Nos faz lembrar disso a cada instante, mesmo que as situações se levantem. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E que o teu amor que nos envolve, que nos motiva, que nos levanta, a graça do Senhor Jesus, que faz, que troca a nossa veste suja em vestes de alegria, e a consolação, a fortificação do teu Santo Espírito esteja conosco hoje e por todo sempre. Amém, 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 amém.